Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes desse rádio, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. A partir de agora estamos aí com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. E aqui a palavra de Deus agora transmitida para você através da Bíblia, né? Nós vamos aqui pregar a Bíblia, né? Pregar a palavra do Senhor, essa palavra que salva a nossa alma, né? Alimenta o nosso espírito e assim nos conduz à vida eterna. Todo aquele que crê na palavra do Senhor, acredita no sentido de crer, ouve e acredita e cumpre, né? Procura cumprir a palavra, ele será salvo. Todos esses, né? Quem não acredita, quem não faz se cumprir na sua vida a palavra de Deus, essa pessoa não tem salvação. E acredite que todos estão na mesma condição. Todos nós estamos condenados, se não nos livrar da condenação através da palavra de Deus. Então, é só para você já ficar atento e saber que a única maneira de escapar é você ouvindo a palavra. Ou seja, por que ouvir a palavra? É porque é o escape. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, não tem outra maneira, o único caminho que tu deve pegar é nesse que eu vou dar instrução. Então eu sou esse instrutor que falo a verdade, que a vida está. Aonde a vida está para tu chegar lá. Então é exatamente isso. Então ele está dizendo, não tem outro caminho, o caminho é eu, e eu sou a verdade, eu sou a palavra que vou te dar instrução. Né? E eu sou a vida, quando você vem por mim, você acha a vida. E vai para o reino, é um participante do reino do céu, é um herdeiro. Né? Então não tem outra saída a não ser você ouvir as palavras do Senhor Jesus e aí usar toda a tua força, né, para que se cumpra na sua vida. E aí nós vamos nessa peleja. É claro que a partir do momento que você aceita isso de verdade, que isso seja em espírito e em verdade, de maneira que você, com o coração, crê para a justiça, que é onde Paulo escreve em Romanos 10:10, então você é justificado quando Deus ele te vê assim, você acreditando nas suas palavras. E acreditar é exatamente fazer esforço de cumprir, né? Então aí você já é justificado, aí você sai dizendo que você é salvo mesmo. Com a boca se faz confissão para a salvação, você sai confessando o nome do Senhor. Ou seja, você sai dizendo que Jesus salva mesmo. Você sai dizendo as mudanças que houve no teu pensamento, no teu entendimento. Né? Aí você sai falando para as pessoas que mudou o teu entendimento. Você entendia de uma forma e hoje você entende a vida de outra forma. Você era um velho homem que pensava só nas coisas terrenas ou até mesmo em deuses vãs, deuses que não pode salvar. Você vivia de maneira dissoluta, de maneira que não funcionava, não tinha, tudo que fazia era vão, você não compreendia as coisas do céu. E hoje você compreende, você sabe, você tem certeza. Então você sai falando aí, dizendo para as pessoas que existe um Deus salvador, mas que nós precisamos ouvir ele, dar crédito a ele, andar conforme o que ele diz, para que nós tenhamos vida com ele. É o dono da vida, é o único que pode dar vida eterna, é o Senhor. Então, se você não atentar para isso, você está na mesma condição de todos, né? Ou seja, do jeito que nasceu, cresceu, é destituído da glória de Deus. Como está em Romanos 8:12, né? Que todos nós somos devedores e não há carne para viver segundo a carne. Então, o que é isso?
E a minha carne, eu carnalmente falando, eu humanamente falando, eu não posso ter vida eterna. Eu produzir em mim mesmo uma vida eterna, de mim mesmo eu tirar essa ideia, esse caminho, essa direção, esse entendimento de mim mesmo. Então a minha carne não produz isso, esse entendimento, essa obediência ao Senhor. Mas isso eu tenho que buscar no Senhor. E aonde é que está o Senhor? Na Bíblia, na palavra de Deus. Eu busco esse entendimento, eu busco essa compreensão, essa instrução, essa repreensão, essa verdade que me leva a produzir em mim mesmo o reino do céu. Então é isso que é a realidade da coisa, não adianta correr para o outro lado, que é somente isso mesmo. E assim, aí você vai ver um versículo que deixa bem claro isso aí, para você entender. Não é só esse que eu vou falar, mas é um dos versículos que faz nós entender que é você que se faz em Deus, é você que busca isso, assim como você busca o salário no fim do mês, e quando trabalhando, se esforçando, você também busca em Deus a vida para ti mesmo. Busca em Deus o reino, para que esse reino habite em ti. O Espírito Santo de Deus habite em você, ou seja, você seja o templo do Espírito Santo de Deus. Então você vai construindo em Deus a tua vida. Né? Então só Deus tem a matéria-prima para você construir esse templo para que ele habite. Então não tem como você de si mesmo fazer isso, mas espírito, na parte espiritual tua, você liga o teu espírito com o de Deus e absorve as informações. Quando você adere, você resolve, você se arrepende da vida que vive, você entende que tem que ir pela Bíblia e compreender a Bíblia de maneira que você venha mudar de vida, porque a Bíblia disse para mudar, e assim você cumpre com a palavra e o Espírito vai te alimentando e você vai formando aí. Nesse caso, já no momento que você toma essa decisão, você já é um participante do reino, você já é um herdeiro. E aí você vai construindo isso, você vai até o final da vida galgando esse reino, né? Alimentando esse reino, fazendo crescer esse reino dentro de você e levando e distribuindo para as outras pessoas. Né? Porque no momento que você aceita Jesus, você se converteu, você passa a ser um herdeiro desse reino, pura obrigação, é um dever de todo herdeiro do reino, é distribuir esse reino, ou seja, alimentar as outras pessoas, transmitir o reino para as outras pessoas. Então é uma ordem imperativa do Senhor Jesus para todas as pessoas que aceitam Ele como Salvador, Ele ser um pregador, no sentido anunciar as virtudes daquele que chamou você das trevas, nós das trevas, para a sua maravilhosa luz, ou seja, saímos da condenação para a salvação. Então você é um sacerdote, um povo escolhido, né? É um povo, é uma geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, né? Para isso, para anunciar, você não pode parar. Então o versículo que eu queria dizer e vou dizer, que é mais assim bem claro nesse sentido, que você não pode de si mesmo se fazer filho de Deus, é apenas uma criatura e se torna uma nova criatura que passa a ser um filho de Deus. O versículo está em primeiro, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e o versículo 12, né? Então ali diz que aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creu no seu nome.
Então veja que você recebe um poder da parte do Senhor. Quando você acredita, você resolve mudar de vida pelas instruções da palavra. Você decide andar como um crente, como um defensor do evangelho, um defensor do reino na terra. Você não passa a não defender mais as coisas erradas que Deus reprova, mas sim a que Deus aprova. Aí você, quando você resolve isso, ele dá o poder a você de ser feito filho de Deus. Então ele dá o poder, é ele que dá. Então, quando você vai ver no próximo versículo, ele diz que não é aí uma questão da carne, não foi a carne, não é sangue, nem carne, nem vontade de homem que fez isso, mas sim Deus. Então não é da parte carnal que você vai achar isso aí. Então nós não podemos ter um Deus, pensar na tua mente, arrazoar aí de qualquer maneira, tirar uma razão, achar na tua mente aí um pensamento que existe um Deus que investe na tua carne. É que ele fala carnalmente, ele te ensina carnalmente. Não, isso aí, carnalmente você é carnal, se vira com os carnal. Para viver, adquirir o que comer, caçar jeito de sobreviver, você na terra aí se vira, né? Ele disse logo para Adão, é do teu suor do teu rosto tu vive, te vira, a terra tá aí. Agora, para buscar ele, para se tornar um filho dele, para ser duas criaturas, tem a primeira e a segunda, uma nova criatura, então você tem que buscar em Deus, irmão. Não tem outra saída para você ser filho de Deus, né? Você é uma criatura e se torna uma criatura filho. Se passa de uma criatura normal, que todos são criatura, para ser um filho, um herdeiro. Então tem uma grande diferença e você pode não achar isso, porque você não acredita na Bíblia, você não lê Bíblia, você não ouve, não dá ouvido à palavra de Deus, no sentido de achar que é verdade, né? Que as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas eles pensam que é só um bate-boca. É só as pessoas batendo com a língua nos dentes, como diz o ditado. Falando da boca para fora, batendo com língua nos dentes. É só apenas uma palestra, uma conversa fiada, e não é. Isso aqui é pão da vida. Todo aquele que se alimenta desse pão não verá a morte. Então, o que é se alimenta? É você ouvir a palavra e fazer se cumprir na tua vida. É exatamente isso. Então você está alimentando uma nova criatura, um novo homem. Aí se despiu do velho e se vestiu do novo. Então você já não dá mais ouvido às coisas antigas que tu sabia antes do novo entendimento. E passa a aplicar-se, a se dedicar nesse novo entendimento que vem da parte de Deus. Então, por que o justo viverá da fé? É exatamente isso, ele se alimenta da fé. O justo, ele se salva pela fé. O justo, ele anda, ele continua sendo um herdeiro, investindo no reino do céu, se dedicando no reino, porque ele tem fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera. Não é que está aqui, é que estamos esperando. E o que é que nós estamos esperando? Jesus Cristo vem buscar a igreja. É isso aí. Então eu tenho fé, eu acredito nisso, que eu vou ter uma nova vida e por isso eu ando para frente, eu faço isso, eu me aplico nisso, eu estou num programa desse aqui por isso. Senão não vinha. Fazer o quê? Então se eu viesse, eu viria com uns comerciais, alguma coisa para ganhar algum dinheiro. Mas não, eu vindo pela fé. Eu estou
investindo no reino. Então veja, eu estou investindo naquilo que eu não estou vendo, eu estou esperando. Então, Hebreus 11, primeiro, a fé é o firme fundamento. Dá de entender a palavra, o que significa firme. Uma coisa é uma base, onde você está montado em cima. Aí é a base de um pilar, a base de uma construção. É como disse Jesus, aquele que crê na minha palavra e as cumpre, eu comparo com o homem que edificou a casa sobre a rocha. É uma base firme, uma rocha. Então, firme fundamento, não é um fundamento falso, é firme. Né? Daquilo que se espera, e aprovo a certeza daquilo que se não vê. Eu não vejo, mas tenho certeza. Então isso é fé. Por que faço o programa? Porque eu tenho fé, eu acredito. Senão não vinha e não fazia. Aí a gente investe tempo, investe ali dinheiro, né, que é tempo também, é esforço, é suor. Tem como você ganhar dinheiro honestamente se não for suando, trabalhando. Então, por que investe? Porque tem fé, acredita. Que está fazendo o ID do Senhor, está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. O Senhor Jesus mandou. Então, veja aí, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza daquilo que se não vê. Então, exatamente isso aí. Você precisa, aí vive disso. Vive no sentido de andar para frente, de continuar, de lutar, de lutar até o final. É como disse o Senhor Jesus, que é aquele que vencer até o fim. Vencer significa porque está lutando, né? Então, ele concede que se sente no seu trono como ele venceu e se sentou no trono do Pai. Então, é assim. Eu acho que fica muito bem claro, mas o problema é as pessoas acreditar nisso, pessoas se empenhar nisso aí. Então, veja que a questão aí de, quando diz em Hebreus 10, 38, que o justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, não significa você não saber que existe Deus. Não é isso, não. Você, até mesmo sendo um crente, que vai para a igreja todos os dias, que faz a obra de Deus, ele pode recuar de uma maneira diferente. Você acredita em Deus, você conhece a palavra de Deus, e algumas palavras que você não concorda no sentido, a tua carne, com as suas concupiscências, desejos, te dobra, de maneira que você rejeita aquela palavra de Deus, você desconsidera e comete aquele erro, aquele pecado lá. Então você se omite também, de alguma forma, de não fazer, cumprir aquilo lá. Então você recuou. Não é simplesmente você não ir para a igreja ou simplesmente assim. Então veja que é uma questão de zelo, uma questão de prudência, né? Que precisamos ter prudência para não recuar. Que é a mesma coisa de um soldado medroso, um soldado desanimado, né? No exército, que ele recua, ele desanima, ele não enfrenta, né? E nós, como um crente, precisamos enfrentar. Nós precisamos andar para frente, pois é um caminho, existe uma carreira proposta. Existe uma direção, um alvo, né? Tem aí uma meta a ser batida, né? Então, não parar,
Isso também não significa de você andar correndo, né? Porque até o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, o versículo 3, que ele disse, pela graça que me foi dada, da parte de Deus, claro, o entendimento, sabedoria e tudo, a graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que não queira ir além da fé que Deus repartiu a cada um de vós. O que é isso? Eu não posso passar dessa fé que foi falado, firme fundamento, senão você cai de cima do fundamento. Você tira o pé de cima da base, aí você cai. Você não aguenta. Você passar da fé. O que é isso? Jesus é o autor e consumador. Hebreus 12, 2. Que é a carreira que nós está a proposta para nós temos que correr. Aí o autor diz lá, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que estava proposto para ele, ele suportou a cruz e desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, Jesus ele cumpriu tudo, suportou a cruz, o peso do evangelho, que não é simplesmente a cruz lá no dia, não. É o peso da sua vida toda, dedicada à santidade para que pudesse resgatar nós. Venceu, a Bíblia diz, Paulo diz aos Romanos capítulo 8, que Jesus venceu o pecado na carne. Sabe o que é? Que o pecado não dominou ele em momento algum, ele estando na carne como nós. É isso aí que ele está dizendo. Ele venceu o pecado na carne. Ou seja, o pecado não teve êxito nele em momento algum. Então veja aí que essa carreira que está proposta para nós também, como foi proposta para Jesus, ele suportou a cruz e desprezou as afrontas, aqueles que afrontavam ele desprezou, fez de conta que não existia. É isso aí. Neutralizou calado, sem murmurar, sem atacar. Então veja que ele é o autor e consumador da fé. Então, se eu passar da minha fé, eu passei de Jesus. Eu fico só. Eu fico sem base. Eu fico sem estrutura. Eu fico sem as armaduras de Deus. Eu fico sem o poder de Deus na minha vida. E eu, para lutar com os demônios, com o diabo, até mesmo para lutar contra mim mesmo, eu não tenho força. Lutar contra a minha carne, que tem os desejos, né? Então veja que eu não posso passar dessa fé. Para andar conforme a fé que Deus repartiu a cada um. Então, se eu tenho uma pequena fé, como eu já ia dizendo aqui, que é um caminho, é uma carreira num caminho, mas eu não posso correr demais, que eu posso passar da fé. E isso não significa a consumação, a aprovação do Senhor, ou a recepção do Senhor Jesus no sentido do tamanho da carreira. Não, o que vale é você estar correndo, né? Então veja que o próprio Jesus diz que os crentes que aceitam a palavra caem em boa terra, essa semente que é a palavra de Deus, que brota, dá fruto. Ele não dá a todo mundo 100%. Um 30%, outro 60% e outro 100%. O próprio Jesus falou, né? Então veja que a carreira pode ser pequena, média ou grande. Então eu vou andar, né, nessa carreira, eu vou dar essa largada, que é quando eu aceito Jesus, eu me despido do velho homem, correr para esse caminho correto, esse caminho verdadeiro, que é olhando para Jesus, que é a palavra, claro, olhando para a palavra de Deus, né? Que é verdade, que lá na frente está a vida, com certeza eu estou investindo, estou andando rumo ao reino do céu. Então eu vou
dar essa largada, mas não é obrigado a eu me afobar, eu tenho que ir com calma, dentro daquilo que eu estou aprendendo com o Senhor. É aquilo que eu aprendo, eu tenho um dever, não é obrigação, que Deus não obriga ninguém, mas é um dever de cumprir. Né? Aí o que eu não posso cumprir, eu fico quieto ali, esperando aprender direito para mim. Eu não estou entendendo esse negócio aí. Mas no momento que eu entendo, eu compreendo, eu tenho um entendimento, é me dado também poder para mim exercer esse poder contra os embaraços, contra aquilo que me atrapalha. Eu uso essas armaduras de Deus que destrói as fortalezas, né, que é as nossas armas da nossa milícia, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, e versículo 4, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas no mundo espiritual. Então veja que é me dado da parte do Senhor. Quando eu acredito, eu encostei no balseiro, eu encostei aí na cacaia, como diz as pessoas, no obstáculo, num lugar ruim de passar, né? No sentido espiritual, quando Jesus disse que no mundo tereis aflição, é exatamente isso. Eu encostei num momento difícil da minha vida, que aí ele é o socorro bem presente na hora da angústia, meu. Aí você clama, você busca o poder de Deus para atravessar esse balseiro aí, essa onda, né? Essa cacaia, esse cipual, né? Vamos falar uma coisa assim bem mais o linguajar aqui do mato aqui, né? Então você atravessa essa juquira aí, esse negócio ruim, esse formigueiro, esses maribondo, né? Essas tucandeiras aí, né? Esses negócios aí que vem atrapalhando você. Você busca em Deus esse poder, você tem isso aí disponível. Quando você encosta, né? Agora, se você de longe já vê, já volta ou para lá, e não tem condição. É aí que está o recuo, né? O crente viverá da fé, o justo. Se ele recuar, minha alma não tem prazer. Mas se ele peitar o balseiro, aí pode ficar tranquilo que Deus atravessa com você. Mas também você não tem que chegar, correr na frente de Jesus, passando da tua fé, porque quando chegar lá no balseiro, você não vai ter ânimo suficiente, você não vai ter arma. Quem vai te dar? Se tu passou de Jesus, Jesus está para trás. Né? Que é a palavra ali, a fé é dada quando você acredita na palavra. Então a fé que vai te levar, você vai olhando para Jesus, chega lá, você usa as armas, né? As armaduras de Deus para atravessar o mal, para vencer o dia mal. Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, né? Que as armaduras de Deus você tem que se armar para vencer no dia mal. É exatamente peitou no lugar difícil, no obstáculo que você não consegue vencer sozinho. Você desanima na hora se você não tiver Jesus na vida. Então é exatamente isso que nós temos que buscar, essas armaduras. Você não vai poder dar um tiro de fuzil numa coisa qualquer, numa fera que vem para cima de ti, vamos dizer assim, numa defesa, para se defender, se você não comprou o fuzil. Como é que vai atirar como? Você não tem fuzil. Quer dizer, com Deus, como é que você vai vencer, irmão? No dia mal, se você não tem arma. Você não buscou nada em Deus, você não acreditou, você não andou nesse caminho, você não se esforçou buscando no Senhor para se armar. Quando você vai ver Jesus falando em Apocalipse 3, 8, no versículo 7 ele diz que ele tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha.
Ele é o santo, o amém, aquele que tem todo o poder. E aí ele diz no versículo 8, diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então é aí que você vai galgando, você vai se estruturando, né, com essas armaduras, para que na hora que você não puder lutar, ou seja, você nunca vai poder mesmo, quem vai lutar por você é Jesus, mas você não vai recuar porque você está acreditando, você está dentro, todo armado, né? Então é incentivado, porque você está recebendo carga, poder. Como diz lá o apóstolo Paulo nas armaduras, ele começa dizendo em Efésios 10, 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no poder, na força e no poder de Deus. Fortalecei-vos na força e no poder de Deus. É como que você tem umas baterias aí, mas você carrega em Deus, no poder de Deus. Né? As tuas armas, vamos dizer, tu tem até o fuzil, já arrumou o fuzil, mas não tem bala. Mas você arruma a munição na força e no poder de Deus, para lutar. Então veja que essa necessidade que você tem, quando ele diz lá, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Ou seja, ele continuou com fé, acreditando, não nego não. Não, mas aqui eu nego ou morro. Pois é, mas eu não nego, e acabou. Quer dizer, aí Deus dá o livramento, abrir a porta. E ninguém pode fechar. Né? Então veja, aí ele diz no versículo 9 lá, em Apocalipse 3 e 9, ele fala que eu farei com aqueles da sinagoga de Satanás, aqueles que se diz ser judeu e não são, mas mentem, são mentirosos. Eu farei com que eles vençam e prostem a teus pés e saiba que eu te amo. E vão saber que eu estou contigo, que na verdade tu está comigo. A verdade é essa aí, né? Que nós é que estamos com o Senhor. Porque é Ele que tem o poder, eu que tenho que correr atrás, eu que tenho que buscar. Pedir, dar-se fuzar, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe. É eu que preciso, a minha vida está nas mãos dele, eu que tenho que correr atrás dessa palavra para me estruturar espiritualmente. Aí ele diz no versículo 10, assim como tu guardaste a palavra da minha paciência. O que Deus está dizendo, irmão? Tu teve paciência para aguardar eu agir, né? Tu acreditou, esperou, suportou as perseguições, suportou tudo, esperando a minha ação. É isso aí, teve paciência. Tu tem paciência de ser um servo meu, de eu te orientar e tu fazer. É tudo isso aí. Então, investiu no meu reino, acreditou, não negou meu nome, mesmo sem força, mas não negou. E negar o nome do Senhor é você brincar com Deus, irmão. Tem tanta gente brincando com Deus aí. Né? Você, às vezes, só por birra, o teu pastor, porque tem as denominações, né? E todas têm, em qualquer casa tem uma lei. As casas mudam de lei. É uma maneira do pai de família agir. Não, aqui em casa é assim, acabou. É para ser, né? Então, aí na denominação tem também a sua doutrina, os seus costumes. Aí as pessoas ficam batendo de frente com o pastor. Aí acha que Deus se agrada de... tem nada a ver, que ali o fulano... mas é lá, rapaz, eu quero saber aqui, a casa é aqui. Foi construída aqui, tu tá morando é aqui, tu tá vivendo é aqui, tu tá cultuando a Deus é aqui, obedece o pastor daqui, ora. E aí fica entristecendo o coração do homem de Deus e a lapada vem em ti. Tu acha que quem é que tá recuando? Quem é que tá peitando Deus, perseguindo Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus? Quem é? Você.
Aí Deus não concorda de maneira nenhuma. Então veja aí que como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da perseguição que vem sobre todo mundo. Que o dia mau que vem para todos os homens que habitam na terra. Exatamente esse dia mau. Esse momento difícil que vem na vida de todo crente, seja descrente, tem aquela oscilação. Tem dia que você tá bem, meio alegre, tem outro dia você diz, poxa, como é que eu vou resolver isso aqui? Então o crente não é diferente, pelo contrário, é até mais, porque você vai lutar em duas vidas, uma terrena, carnal, profissional, que é o normal, o natural, e o espiritual, que é muito mais difícil, que você não vê, tem que buscar em Deus para ver como é, o que faz para desarmar as astúcias do diabo. Que as armaduras, buscai as armaduras de Deus para que possa lutar contra as astúcias ciladas, do diabo. Então, é invisível e é astuto. É experiente na área. Sabe como é que os seres humanos são. Avarento, presunçoso, altivo, vaidoso. Né? Então, um monte de coisa aí. Quer dizer, eles sabem, investem em cima. Mas você, com o Espírito de Deus, com as armaduras, você vence esses negócios, irmão. Então, a necessidade é tremenda, né? Estou falando para crente e para descrente. Se você ainda não confessou o nome do Senhor, que é exatamente, você não vai investir numa pessoa que não tem nada a ver contigo, né? Aí às vezes as pessoas podem dizer, não, mas eu sou uma criatura de Deus. É claro, todos Mas você é desobediente, irmão. Não tem como Deus investir em você se você não aceita. Porque as pessoas pensam que Deus impõe as coisas às pessoas. Ele cobra para uma pessoa agir conforme a palavra dele, é só para ele fazer gracinha com a pessoa. Não é, pelo contrário, é a maneira de tu escapar. Ele escreveu um caminho, uma direção, uma instrução para você escapar. Você, não é ele não. Aí você desobedece isso, você está batendo em você mesmo. Metendo a mão na tua própria cara, batendo na tua alma, levando a tua alma ao inferno. Não é questão de Deus, tem nada a ver. Deus fez tudo, está aqui pronto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se não quiser, liberta não, como? Não quer. Né? Então, eu só vou aprender, no sentido de fazer, agir, se eu quiser, qualquer coisa. Tem gente aí que eu vejo que apanha, até vai preso. Antigamente apanhava muito, né? Hoje tem tanta da defesa, né? Mas assim, mas fica preso, a coisa pior que pode existir para um ser humano, acho que é isso aí. E aí fica preso, mas quando sai vai fazer a mesma coisa, não aprendeu nada. E não aprende não se não quiser. Então Jesus falou em João capítulo 8, no Evangelho, capítulo 8, versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente, porque existe o discípulo que não é verdadeiro, é mentira, conversa fiada, diz que é crente, mas não é. Vai para a igreja, faz um bocado de coisa, mas não tem salvação, não tem nada a ver com Deus, é desobediente. Se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. Porque quando quer ser discípulo o que é? É aquele que é disciplinado. Ele aceita a disciplina. Então, aí ele conhece a verdade. Se for disciplinado, conhece, porque ele vai tentar abrir os ouvidos, abrir o HD para encher de verdade dentro. Aí conhecereis a verdade e essa verdade te liberta se tu quiser. Porque tu conhece o caminho, como disse Jesus. Eu vou e vocês depois vão também, porque vocês conhecem o caminho. Vocês sabem para onde é o caminho, né? Mas até que eles disseram que não sabia, não. Até aquele momento lá, que caminho era esse, né? Quando Jesus diz aqui, em João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ou seja, conhece a verdade, aí você tem a instrução todinha para esse caminho. Aí que Tomé disse que não sabia para onde ele ia e nem sabia o caminho. Ele disse, mas eu não sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu se não for por mim. Né? Então veja que é dessa forma aí, irmão. Nós conhecendo a verdade, se você permanecer nas palavras do Senhor, você será verdadeiramente um discípulo do Senhor, que isso significa um filho de Deus, significa um herdeiro do reino, é exatamente isso. E não tem nem pequeno nem grande não, é a mesma coisa. Todos são discípulos, quando quer, quando permanece na palavra. Aí conhece a verdade, que ele vai liberando a verdade, ele vai abrindo a tua mente para você conhecer direitinho o significado e tudo. Aí ela te liberta, vai te libertando dos erros, das coisas erradas, vai te defendendo. É umas armas que vai levando você nesses caminhos cheios de obstáculos. Isso aí. E ela te liberta, te leva à vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo o Senhor tem feito. E eu sei que o Senhor vai fazer muito mais no sentido de abrir a nossa mente, de nos defender, nos guardar, nos dar fé, a esperança, a coragem, a atitude, a ousadia, a vontade, a alegria em te servir. Abençoa, Pai, dando sabedoria e inteligência a cada um de nós. Abençoa todos que estão nos ouvindo, que o Senhor venha se revelar a cada um deles. Meu Deus, eu uso o poder que há nessa palavra a favor dessas pessoas que nos ouvem. O que está enfermo, que fique curado no nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor possa te libertar dessas enfermidades. E também aquele que está oprimido, meu Deus, que seja liberto. Aquele que verdadeiramente está amarrado, mas que em nome de Jesus fique liberto. Que seja quebrada essas correntes que têm prendido a vida dessa pessoa, seja na situação que for, é no nome do Senhor Jesus Cristo, nós usamos esse poder a favor dessa pessoa e acreditamos que no nome do Senhor está liberto. Sai, quebra todo o mal, sai da vida dessa pessoa, espírito maligno, pega o que é teu, sai e não volta nunca mais na vida dela. É uma ordem no nome do Senhor Jesus Cristo.
e toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.